Você já parou para pensar por que tanta gente acredita em Deus? Talvez a pergunta mais importante nem seja se Deus existe ou não, mas por que precisamos tanto acreditar que existe? Ao longo da história, sempre que os humanos se depararam com algo que não conseguiam entender, apelaram para respostas mágicas. Raios, um deus furioso. O sol, uma divindade atravessando o céu. Vulcões, boca do inferno. Doenças, castigos dos céus. A chuva caía, era bênção. Secas, pecado. Tudo era explicado por entidades invisíveis, com vontades próprias, capazes de recompensar e punir. Mas aí veio a ciência, e, com ela, a luz. Descobrimos que os trovões vêm do choque de massas de ar, que o Sol é uma estrela gigantesca feita de plasma, que os vulcões são válvulas de escape de placas tectônicas, que as doenças são causadas por vírus, bactérias, desequilíbrios químicos. Aos poucos, o misterioso foi sendo desvendado, e, junto com ele, foi diminuindo o espaço onde os deuses se escondiam. Só que algo curioso permaneceu: a necessidade de acreditar. Mesmo quando as evidências apontavam para outro caminho. Mesmo quando não fazia mais sentido acreditar em forças invisíveis controlando cada raio, cada vento, cada suspiro. Continuamos agarrados à ideia de que alguém deve estar por trás de tudo. Por quê? Talvez porque o vazio do não saber ainda nos assuste mais do que a falsa segurança de uma resposta simples. E aí vem a grande pergunta: será que acreditamos em Deus porque há bons motivos ou apenas porque é confortável? Imagina que alguém te diga que tem uma criatura mágica vivendo embaixo da sua cama. Essa criatura é invisível, intangível, mas está sempre te observando. Ela se ofende se você não acreditar nela e um dia vai te julgar por tudo que você fez ou deixou de fazer. Agora, imagina que essa pessoa diga que soube disso porque leu um livro antigo, escrito por pessoas que disseram ter tido visões. Você acreditaria? Agora muda a criatura mágica para Deus. A história continua a mesma, mas o que muda é o peso cultural. O quanto fomos treinados desde pequenos para aceitar essa ideia sem pensar. A fé não é natural, ela é ensinada. E quanto mais cedo ela entra, mais difícil é questionar. E mesmo assim, muitos dizem, mas olha ao redor, o universo é tão perfeito, alguém teve que criar tudo isso. Será? O universo é perfeito mesmo? Ou a gente está vendo com olhos humanos o que nos parece bonito? A verdade é que a vida na Terra é cheia de violência, sofrimento, caos. Crianças morrem de doenças horríveis, animais se devoram vivos na selva, catástrofes naturais matam milhares de inocentes. Se isso é perfeição, que padrão estamos usando para medir? Outros dizem, mas sem Deus a vida não tem sentido. Mas será que não ter todas as respostas significa que nada faz sentido? O fato de não sabermos por que estamos aqui não torna a vida sem valor. Pelo contrário, dá a ela um valor único. O valor de ser vivida, de ser descoberta, de ser sentida, mesmo em meio à dúvida. E quando alguém tenta provar Deus com argumentos filosóficos, como fez Tomás de Aquino, o que vemos, no fundo, é uma tentativa de justificar o desconhecido com palavras bonitas. Assim como os antigos justificavam os terremotos dizendo que era Poseidon batendo tridente no fundo do mar. A forma muda, mas o erro é o mesmo. Achar que se eu não entendo algo, então só pode ser Deus. A verdade pode ser mais simples e mais assustadora. Talvez a gente simplesmente não tenha a capacidade para entender o que existe além. Pensa num carrapato. Ele vive preso à pele de um boi, se alimentando do sangue. Esse sangue tem ferro, mas o carrapato não sabe o que é ferro, nem de onde ele veio, nem o que é o boi, nem como ele nasceu. O carrapato vive, mas não entende. E talvez nós sejamos como esse carrapato diante do cosmos. Isso significa que devemos desistir de buscar respostas? Claro que não. Mas significa que temos que aceitar a humildade de dizer não sei. E esse não sei é muito mais poderoso do que dizer Deus quis e encerrar a conversa. Porque Deus quis não explica nada, só empacota a ignorância com um laço bonito. A história humana é cheia de exemplos de gente que parou de perguntar porque achou que já tinha a resposta.
A Terra era o centro do universo. O homem foi feito de barro. A mulher veio da costela. O mundo tem 6.000 anos. Tudo isso foi dito com autoridade em nome de Deus. E tudo isso estava errado. Errado porque as perguntas pararam cedo demais. Hoje, sabemos que a Terra gira em torno do Sol, que o ser humano evoluiu ao longo de milhões de anos, que o universo tem quase 14 bilhões de anos. Mas só sabemos porque alguém teve a coragem de duvidar das respostas prontas, de pensar diferente, de olhar além. A pergunta sobre Deus não é pequena, ela mexe com tudo, mas talvez justamente por isso mereça mais cuidado, mereça mais pensamento, mais honestidade. Não dá para acreditar só porque disseram ou porque conforta. Se a existência de Deus é usada para guiar decisões profundas, como amar, odiar, matar, perdoar, condenar, então ela precisa ser examinada com o mesmo rigor que a gente examina qualquer coisa importante. Acreditar sem evidência é fácil. O difícil é admitir que não sabemos, que talvez nunca saibamos. Mas o valor de uma ideia não está em quão bonita ou confortável ela é, e sim em quão verdadeira ela pode ser. E a única forma de chegar perto disso é continuar perguntando, continuar duvidando e continuar desvendando a existência.